Fala galera! Na aula de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre os tipos de análise que a gente tem para estar trabalhando no mercado. Basicamente eles são 4 tipos de análise. Nós temos análise gráfica, que é o famoso conhecido Price Action. Temos análise técnica, que é uma análise onde você vai usar ferramentas gráficas, tá? Com bandas de Bollinger, médias móveis, entre tantas outras que tem para estar te dando orientação e sinais de entrada. Temos análise probabilística. Essa análise probabilística ela tem diversas estratégias onde vai levar em conta a probabilidade do resultado acontecer. E tem a análise fundamentalista, que ela analisa o mercado e as notícias que estão acontecendo para identificar se o gráfico vai subir ou descer. Eu particularmente utilizo análise gráfica e probabilidade também, análise probabilística. Para vocês começarem a entender um pouco sobre análise gráfica, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje, basicamente vocês precisam iniciar entendendo velas, a movimentação do gráfico, suporte, resistência e linhas de tendência. Ok, pessoal? Então vamos falar um pouquinho aqui das velas. O que são velas? Aqui na plataforma, quem ainda não configurou ela, deve configurar aqui no gráfico de velas, porque é através dessas velas que a gente vai entender para onde o mercado pode ir e da onde ele veio. Como assim? O que isso quer dizer? Aqui a gente tem uma vela ou candle vermelho, ok? Deixa eu trocar de cor aqui. Uma vela ou candle vermelho. E essa vela, ela fala um pouco sobre o que está acontecendo no mercado. No gráfico aqui do Euro-USD. O que ela fala? Ela mostra, quando uma vela é vermelha, ela mostra o seu início. No caso, o início dessa vela foi aqui. E ela mostra o seu final, que foi aqui. Sempre que a vela for vermelha, ela inicia em cima e termina embaixo. Quando a vela for verde, por exemplo, essa vela aqui que está em movimento ainda, quer dizer que ela iniciou aqui e terminou aqui, certo? E vocês podem ver também que ela deixou alguns pavis ou sombra, tanto em cima como embaixo, tá? O que significa esses pavis ou sombra? Eu gosto de chamar de pavio, mas também pode dizer sombra, pode dizer máxima ou mínima da vela. O que isso significa? Significa que durante a sua abertura e o seu fechamento, ela teve uma máxima que chegou aqui e uma mínima que chegou aqui. Então a vela ela teve uma máxima, o preço máximo atingiu lá em cima e a mínima atingiu lá embaixo. Só que ela fechou aqui, ela iniciou aqui com uma vela vermelha e fechou aqui, certo? Mas ela teve uma máxima e uma mínima. Máxima e mínima. Nem toda vela vai deixar o pavio, vai deixar uma sombra. Por exemplo, aqui atrás, ó, não teve uma máxima. A máxima dela foi onde fechou. Porém, teve uma mínima aqui, um pavio que ela deixou bem pequeno. Quer dizer que o preço chegou aí lá embaixo, mas terminou aqui em cima. Um exemplo mais claro é o seguinte. Vamos imaginar que aqui onde ela iniciou essa vela vermelha, o preço dela era R$10.
R$10 o valor dessa vela. Aqui onde ela iniciou, R$10. E como ela caiu o preço dela, vamos dizer que ela caiu no fechamento dela aqui para R$5. Só que durante a sua abertura e o seu fechamento, tá? Durante a sua abertura e o seu fechamento, ela chegou na máxima a 12 e aqui na mínima chegou a 3. Só um exemplo. Então esse foi o movimento do preço durante a sua abertura, a sua máxima, a sua mínima e o seu fechamento, ok? Dessa forma que o preço se movimentou durante esse período de vela de 5 minutos. Então, como nós estamos vendo aqui uma vela de 5 minutos, né, aqui M5, essa vela ela fez essa movimentação durante esses 5 minutos. Essa outra vela verde aqui, ó, então lembrando, recapitulando, ela fechou verde, quer dizer o quê? Que ela iniciou aqui embaixo e finalizou aqui em cima. Porém, ela teve uma máxima e uma mínima também, certo? Essa máxima e mínima pode ser chamado pavio ou sombra, o que vocês preferirem. Outra coisa interessante, vamos colocar aqui numa vela de 15 minutos. Veio uma vela de 15 minutos aqui grande, vermelha. O que essa vela de 15 minutos representa? Vou colocar duas linhas verticais aqui para ajudar a explicar o que eu quero dizer. Ó, essa única vela de 15 minutos, tá vendo? Coloquei duas linhas aqui separando o início e o fechamento dela. Elas representam 3 velas de 5 minutos. Aqui, ó. Então, essas 3 velas vermelhas representam aquela única vela vermelha de 15 minutos. E assim, para 1 minuto, vai representar 15 velas de 1 minuto. Ok? Aqui só para vocês entenderem um pouquinho mais sobre as velas. Futuramente eu vou estar falando sobre filtros que a gente pode estar identificando se a vela vai... as velas anteriores vão dar uma orientação para onde o mercado está indo também. Se deixou muito pavio embaixo, não deixou pavio em cima, e várias outras análises aí, padrões de candle que nos ajudam na análise do price action, ok? Na análise técnica. Agora vamos falar um pouco sobre movimentação de mercado. Olha só o que acontece. Se a gente tirar o zoom aqui, ó, a gente vê o porquê não é bom operar análise técnica ou até mesmo gráfica depois das 4, 5 horas ali. Olha como o gráfico movimentou pouco, ó. Todos os candles pequenos e quase numa linha. Isso aqui, essa movimentação que está tendo aqui, ó. Essa movimentação aqui, ó. Opa. Essa movimentação aqui, ó, é uma movimentação ruim para se trabalhar análise técnica e gráfica. Nós precisamos que o gráfico ele esteja numa movimentação de ondas. Vou colocar aqui em 1 minuto. Movimentação de ondas. O dia inteiro hoje não foi muito bom aqui no Euro USD, ó. Gráfico muito parado. O ideal é movimentação de ondas. Vamos ver aqui o Euro JPY. Para ter um exemplo bem bacana para estar mostrando para vocês.
Aqui, ó, aqui a gente já teve uma movimentação de onda. O que são essas ondas? Olha só, o gráfico subiu, o gráfico desceu, o gráfico subiu, o gráfico desceu. Uma movimentação sadia, para a gente poder estar trabalhando, é o gráfico estar fazendo essas ondas, ok? Fazendo ondas, de repente ondas grandes, ondas menores, mas ele está se movimentando. Se ele ficar fazendo linha reta, não é legal, não é um gráfico bom para estar operando. Por quê? Porque nós precisamos identificar, para estar trabalhando dentro do gráfico, topos e fundos. Topos e fundos. Olha lá, topos e fundos. Então aqui tem um topo, ele começou uma tendência de queda, uma tendência de baixa. Deixou um fundo lá. Deixou um topo aqui, outro fundo lá embaixo. Mais um topo aqui, outro fundo lá embaixo. Mais um topo aqui e um fundo lá embaixo. Então a gente precisa estar identificando esses topos e fundos da movimentação do gráfico para estar trabalhando com análise técnica, ok? Por isso é que tem questão de horário que é ruim, horário que é melhor, horário que é praticamente impossível tá operando, até mesmo dias que é feriado, principalmente na zona do euro e do dólar, o gráfico se torna um gráfico parado. Então é muito complicado estar operando, encontrando pontos de entrada nesse gráfico parado. Mas a gente não vai falar de estratégia aqui nessa aula, apenas para a gente entender um pouco como é que funciona a movimentação do gráfico. Então, a gente identificando topos e fundos, a gente vai começar a traçar os famosos suportes e resistência. Tá? Vamos pegar aqui, ó. Olha só. Como aqui está bacana para a gente estar traçando suporte e resistência. Aqui. Então vamos lá. O que é um suporte e resistência? Suporte e resistência são zonas onde identifica que o preço tende a respeitar. Por exemplo, aqui em M15, eu vou traçar aqui uma linha. Aqui em cima, ó, a gente teve um topo máximo aqui, ó. Vamos traçar essa linha ali. Vou ficar de branco para ser mais fácil para vocês observar. Eu vou copiar essa linha aqui, clonar, porque eu vou usar mais. Então vamos identificar aqui um outro topo. Ó. Lembra de topos e fundos? Então a gente vai identificar os topos e fundos. Aqui, ó, que teve uma outra zona de topos e fundos. E vamos colocar aqui agora nessa área aqui de fundo, buscando aqui, ó, e aqui também. Então tocou em duas vezes aqui na movimentação de baixa. Vamos clonar mais um pouquinho aqui e temos aqui também, ó, outro fundo aqui, ó. Eu gosto de marcar suporte e resistência em 15 minutos, tá? Em M15, e encontrar os principais topos e fundos dentro desse gráfico, ok? Eu vou colocar aqui uma outra linha para a gente analisar. Como o mercado aqui ele não é um mercado ao vivo, para a gente entender dentro desse time aqui o que o mercado fez. Então iniciamos aqui e vamos até aqui, ok? Então veja bem, o mercado aqui numa movimentação sadia do gráfico. Então o gráfico encontrou aqui, ó, um fundo, certo? Foi lá em cima um topo, foi lá embaixo um fundo, ele deu uma pequena lateralizada aqui, ó, aí depois mais um topo ali, outro topo aqui, ó, com um pequeno fundo aqui, foi buscar um fundo lá embaixo, voltou para ter um topo aqui, fez um fundo, veio uma movimentação sadia do gráfico, ok? Então o que a gente vai buscar? A gente vai buscar dentro do nosso operacional traçar essas linhas
onde vão nos ajudar a identificar pontos onde o mercado tende a respeitar e retrair, ok? Então vamos ver agora lá no M1 o resultado disso. A gente traçou em M15, vamos ver o resultado disso em M1. Então a gente começou a analisar aqui, ó, certo? Então aqui a gente começou a analisar e traçamos aqui, ó, um suporte. O que vai ser suporte e resistência nesse momento? Quando a gente traça, a gente não precisa estar levando em consideração o que está sendo suporte e resistência no momento que a gente está traçando em M15. Mas agora, quando a gente vem para o gráfico de 1 minuto, a gente vai identificar o que é suporte e resistência. Vamos imaginar que o preço atual ele esteja aqui. Vamos imaginar que o preço atual esteja aqui. E que tudo que está para cá, a gente não sabe ainda. Tá? A gente não sabe ainda. Então o preço atual está aqui nessa flecha. O que isso quer dizer? Que tudo que tiver para cima do preço atual é uma resistência. Tudo que tiver acima do preço atual, todas essas linhas que a gente traçou, é uma resistência. Lembra do chuveiro? O chuveiro, para que ele esquente, ele tem que ter a sua resistência. Então o chuveiro fica em cima, resistência em cima, para ajudar vocês a decorar. Tudo que tiver acima do preço atual é uma resistência. Por que resistência? Porque tende ao preço vir aqui, na movimentação dele, e resistir a essa área aqui, ó, que a gente traçou, essa zona. Uma coisa interessante é que não é exatamente na linha a zona. Ela é uma região, ok? Então vê que aqui ó, passou um pouquinho, porque é a região, certo? Então ele tende a vir aqui, bater e voltar. Bater e voltar. Ele vai ficar testando essa resistência e vai chegar uma hora que ele vai romper a resistência, ok? Se o preço romper essa resistência, ela o preço vai subir e ela vai ficar abaixo do preço. Tudo que está abaixo do preço é suporte. Suporte. Então, está acima do preço é resistência, está abaixo do preço é suporte. Quando ela rompe uma linha de resistência, a linha de resistência ela vira um suporte. A região de resistência vira um suporte. Ok? Por quê? Vai chegar uma hora que o preço vai vir aqui novamente. E como virou uma região de suporte, ele vai continuar subindo. Vai chegar lá em cima, encontrou uma resistência, tende a respeitar. Pode ser que volte aqui para o suporte, volte para a resistência, rompa essa resistência. Ou rompa o suporte. O preço vai se movimentar sempre dessa forma. Então, no nosso exemplo, o preço atual está aqui. E o que ele fez? Ele veio aqui nesse suporte e rompeu esse suporte. Tá vendo? Aí ele voltou lá, o preço, aquela área de suporte, o que ela virou? Como ela está acima do preço, virou uma resistência. O preço bateu ali e voltou para baixo. E aí continuou descendo. Aonde ele foi? Foi lá naquela linha que a gente tinha traçado em M15, ó. Bateu no suporte, subiu. Isso aqui, ó, provavelmente foi notícia, tá? Vê o tamanho dos candles, o tamanho das velas que estavam tendo, e teve velas gigantes aqui. Olha só o que aconteceu aqui, ó, com um pavio enorme. Isso aqui normalmente é notícia. Então, às 18 horas, tá, no Euro JPY,
alguma coisa aconteceu aí com o euro ou com o JPY que teve essa movimentação bem diferente do que estava acontecendo antes. Então, até aqui, acho que tudo tranquilo, né? Movimentação gráfica, suporte e resistência. Suporte, tudo que está acima do preço atual. Resistência, tudo que está abaixo do preço atual. Tu vê que ao longo do tempo, esse preço continuou sendo respeitado. Essas linhas de suporte e resistência que a gente traçou, ela continuou sendo respeitada, até mesmo dentro da notícia. Se a gente ver aqui, ó, ela chegou a bater aqui na nossa zona e respeitou. Chegou quase na nossa zona lá e respeitou. Continuando aqui, ó, o gráfico andando. Gráfico andando e ficou. O gráfico ainda se manteve dentro da nossa linha, da nossa região aqui. Olha lá, novamente, mais uma vez, foi buscar aqui, como o preço estava vindo de baixo, lá é um suporte. Está acima do preço, suporte. Opa, já falei errado aqui também, ó. É uma resistência. Que na verdade, pessoal, o nome ali não vai influenciar muito, tá? Porque você tem que entender que é uma região aqui onde o preço tende a suportar e que lá embaixo é uma região onde o preço tende a suportar também. Aqui em cima tende a resistir, embaixo tende a suportar. Então ele bateu ali e caiu. E continuou tendo a sua movimentação. Quase bateu novamente e caiu. E continuou tendo a sua movimentação. Quando eu opero, eu acabo procurando algumas entradas, tá? Então eu não deixo o gráfico se movimentar tanto assim sem nenhuma entrada. Vocês que estão acompanhando os sinais pela manhã vê que a cada 15, 30 minutos ali sempre tem um ponto bom de entrada. Porque também não fico apenas num par de moeda, senão acaba demorando. Atualmente, ó, vamos ver onde é que o preço está atualmente. Atualmente ele já rompeu os suportes que tinham e já está lá embaixo. Ó. Quando ele rompe a última linha de suporte que foi traçada ou a última linha de resistência, você pode voltar aqui para o gráfico de 15 minutos, que está bem ruim agora no horário de estar operando, e procurar quais foram os últimos topos e fundos. Então aqui a gente pode buscar lá no passado qual que foi as últimas regiões de topo e fundo. Então a gente pode ver que agora, vamos pegar essa linha aqui que está longe, ó, e jogar lá para baixo. Ó. Agora ele está aqui perto dessa região. Ó. Vou pegar essa outra linha aqui. Então a gente vai ter aqui nessa região, ó, uma região de topo aqui em cima, uma região de suporte, uma região de fundo ali embaixo. Uma região de topo aqui em cima, uma região de resistência e uma região de fundo aqui embaixo, que é a região de suporte. E um pouquinho mais abaixo, outra região. Então, quando não tem próximo, isso é importante vocês lembrarem. Quando você não tem aqui próximo uma região bem definida, você tem que buscar lá atrás no gráfico quais que são as regiões mais próximas. Então, no preço atual aqui agora, ó, ele está formando agora uma região de suporte aqui embaixo. E aqui em cima, ó, que era um suporte, virou uma resistência aqui para o preço atual. O interessante na hora de operar, deixa eu apagar aqui, é vocês buscarem as regiões mais próximas
do preço atual para traçarem as linhas de resistência e suporte. Então você pode pegar aqui, ó, as últimas velas, tá? Ó, aqui tem uma região boa, ó. Uma região boa aqui. Ali já marquei. Aqui em cima. Ok. E vamos jogar para o M1 para ver o que está acontecendo. Ó, aqui no M1, ó. Aí você pode arrumar aqui em M1, ó. Pô, ele chegou lá embaixo, ó. Vou traçar lá embaixo. Torna uma região um pouquinho mais segura, ó. Aqui em M1 você acaba ajeitando ele. E tá aqui as linhas de suporte e resistência. Ok? Então, suporte está abaixo do preço atual. Resistência está acima do preço atual. Então, tocou ali embaixo. Eu vou comprar? Não necessariamente. Tocou lá em cima, eu vou vender? Não necessariamente também. Porque se você trabalhar apenas com essas linhas aqui, é pouco para tá dando entrada. O ideal é sempre pegar 2 a 3 confluências, 2 a 3 confirmações para estar dando entrada. Porque suporte e resistência se encontra toda hora. Toda hora vai ter uma região de suporte e resistência. Você vê aqui, ó, bateu ali e foi uma região. Bateu aqui embaixo, ó. Bateu aqui embaixo, outra região. Então toda vez que o preço bater, você vai comprar e vender, é muita operação. Então o ideal é que você aguarde alguns pontos que você consiga ter confluência, alguma outra confirmação junto, ok? Então suporte e resistência é isso. E nós temos as linhas de tendência, que você pega aqui, ó, na ferramenta gráfica, linhas de tendência. O que essas linhas de tendência vão te ajudar a fazer? Você identificar pontos, ó, por exemplo aqui, ó, teve um fundo. Você vai ligar fundo com fundo. Ó, aqui teve para identificar a tendência. Então aqui teve um fundo, ele subiu. Aqui deixou outro fundo. Então aqui você já começa a iniciar uma linha de tendência. E ele vai ter o mesmo papel do suporte e da resistência. Então você vai traçar a linha fundo com fundo para traçar a linha de tendência de alta, que é a LTA. O preço está subindo aqui, está fazendo uma movimentação de alta, você vai traçar essa linha de tendência de alta. E isso vai te ajudar aqui, ó. Então ele iniciou um movimento de alta aqui embaixo. Iniciou o movimento de alta aqui embaixo. Foi lá, tal. Confirmou aqui o movimento de alta. Deixou um fundo mais alto que outro fundo. Então, isso aqui caracteriza um movimento de alta. Você vai traçar a linha. Ele chegou aqui próximo, ó. Essa LTA, linha de tendência de alta, ela representa um suporte, porque o preço está acima. Então, toda vez que ele bater aqui, ele tende a respeitar e continuar subindo, até o momento que ele romper. Então, vê aqui, ó, teve duas velas de baixa, grande, rompeu exatamente aqui essa LTA. O suporte rompido, ele se torna uma resistência. Então, você vê aqui, ó, que ele desceu, bateu a primeira vez, ou quase bateu, não chegou a bater, desceu, aqui bateu e desceu, ó. Rompeu aqui, bateu ali e desceu. Depois mais não alcançou. Então a LTA, linha de tendência de alta, e a LTB é a linha de tendência de baixa. Então aqui também, ó, você pode, é a mesma ferramenta, linha de tendência. Você identifica aqui, ó, um topo. Então, identificamos aqui um topo. E você vai traçar no outro topo ali, ó. Tá? Então a gente pode ver aqui, ó, traçar uma linha ali.
Então essa linha iniciou aqui, tocou aqui novamente, lá embaixo, ó, tocou novamente, tocou mais uma vez. E ó que bacana aqui, ó. Aqui ela rompeu. Então aqui é uma linha de baixa, linha de tendência de baixa, que tem a mesma função de um suporte, porém ela na diagonal. Então ó, tocou 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Na sexta vez ela rompeu e virou um suporte, bem aqui. E ela subiu, bateu aqui de novo, ó, lá embaixo aqui, ó, mostrando que realmente é uma linha de tendência forte. Certo, pessoal? Então, falamos aqui hoje sobre os tipos de análise, padrão de o que é uma vela, né, um candle, a movimentação do gráfico, o que é um suporte, uma resistência e as linhas de tendência, linha de tendência de alta e linha de tendência de baixa. Então, essa aqui já é uma informação básica para você estar analisando o mercado. Procurem abrir o gráfico de vocês e encontrarem essas linhas de suporte, esses topos, esses fundos, para futuramente eu vou estar passando as estratégias para você estar operando, e isso vai já estar preparando vocês a identificar no olho mesmo. Ó como é fácil, ó. Sem puxar muito, você já identifica que aqui, ó, aqui é uma linha de resistência, o preço está lá embaixo, uma linha de resistência, o preço está caindo. E não tem nada próximo aqui para mim identificar uma região de suporte, uma região onde o preço tende a respeitar e fazer uma movimentação de alta, uma onda de alta. Então a gente vai buscar lá para trás. Vamos buscar lá para trás, ó. Essa linha laranja aqui mostra onde o preço está. Então a gente consegue buscar, ó. Olha como não teve nada próximo do preço atual, ó. Aqui, ó, encontramos aqui, ó. Encontramos aqui. Depois vai ter outra região aqui. Então isso é interessante, ó. Se nós não temos no presente um local onde mostre uma região onde o preço tende a respeitar, a gente vai buscar no passado. Então viu que ele veio direto e já rompeu aqui essa linha. Tá? Depois daqui, onde ele vai parar? Provavelmente vai parar só lá embaixo. Isso em M1. Se a gente puxar aqui para M15, ó, tá no meio do rompimento essa vela de M15. Provavelmente ela vai parar só quando atingir essa zona aqui de suporte. Ok? E essa zona aqui que era de suporte já se tornou uma zona de resistência. Se a gente for ver aqui novamente em M1, como ela está formando uma tendência de baixa aqui, se ela vir buscar esse suporte, ela tende a voltar a cair. Ok, pessoal? Então o vídeo já está um pouquinho longo, mas é um assunto aqui bem bacana, eu gosto bastante de estar analisando o gráfico dessa forma. Eu vou postar também logo um vídeo de análise probabilística, que para quem está começando é o mais fácil, tá? Essa análise técnica, análise gráfica, o price action, ele demora um pouquinho para a gente estar entendendo, porque não adianta só traçar a linha e já querer entrar em toda a linha que traçou, que isso não vai dar certo, ok? Depois eu vou estar passando algumas estratégias, mas um pouco de cada vez. Um abraço galera da comunidade e tamo junto.